Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar hoje sobre Forças Armadas. Exatamente, Forças Armadas. Estamos dentro do tema, do assunto maior chamado Defesa do Estado e das instituições democráticas. Dentro dessa parte da Constituição Federal, a gente fala sobre Forças Armadas, que é um ponto fundamental hoje no Brasil. Hoje não, sempre foi, né? Forças Armadas sempre deram muita discussão no país, né? Ainda mais agora, nesse momento tão delicado de política e de economia que o Brasil vive, muitas pessoas pretendem que o Brasil se torne novamente um regime militar. Delicado isso, né? Bastante. E onde é que eu encontro essa matéria na Constituição? Aqui, artigo 142 a 143 da Constituição da República, a gente vai encontrar informações sobre Exército, Marinha e Aeronáutica, porque são essas três forças militares que compõem as Forças Armadas. Belezinha? Sussa! Olha só, Forças Armadas, artigo 142 da Constituição. Quem nós temos aqui? Exército, Marinha e Aeronáutica, ou conhecido como Força Aérea. Aqui eu tenho a estrutura militar da União. É interessante você saber e lembrar e gravar essa informação que existe uma estrutura militar estadual. Hoje a gente só vai conversar sobre estrutura militar federal. O artigo 142 da Constituição da República prevê a existência de instituições militares federais, as Forças Armadas. Essas instituições estão sob o comando do presidente da República. Isso é bacana demais, né? Você tem uma estrutura militar super importante e ela é subordinada a um civil. Isso é um reflexo do regime militar que nós vivemos. Antes de 1988, nós vivíamos um regime militar. Como assim um regime militar, cabeça? O Brasil era comandado e governado por militares. O último presidente militar que nós tivemos foi o presidente João Figueiredo, né? João Figueiredo era um militar do Exército Brasileiro e ele comandou o país por muito tempo. Mas era um militar no comando do país e comandando as Forças Armadas também. Depois de 1988, não tivemos mais militares no comando do Brasil. Não. E aí, são civis. E esses civis passaram a comandar as Forças Armadas. Inclusive, os ministros de Estado de Defesa brasileiro foram civis por muito tempo, depois de 1988. Esse é um ponto interessante da nossa matéria, porque a gente sai de um regime, digamos assim, ditatorial e entra num regime, não posso dizer ditatorial, né, mas saímos de um regime militaresco, rigoroso, e passamos a um regime mais flexível, democrático, que é o nosso regime político atual, e nós temos as Forças Armadas subordinadas a civis. Para eles, componentes das Forças Armadas, isso não é legal. Eles não gostam. Não gostam, porque é uma estrutura diferenciada. Aqui existe um regime democrático diferente. Diferente daquilo que eu e você conhecemos. Porque tudo aqui é baseado na disciplina e hierarquia. Dois princípios fundamentais dentro da estrutura militar. Quem é que compõe, como eu já disse antes, a estrutura das Forças Armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. Cada um na sua atuação. Marinha cuida das águas, Exército das terras e Aeronáutica do espaço aéreo brasileiro. São instituições nacionais, permanentes e regulares. São instituições permanentes. Veja que a Constituição ela fala em diversos momentos sobre instituições permanentes. O Ministério Público é uma instituição permanente, a Defensoria Pública é uma instituição permanente, as Forças Armadas são instituições permanentes, o Judiciário é uma função de Estado permanente. Bacana isso, né? A palavra permanente parece que tem uma força muito grande no texto constitucional e você precisa gravar e assimilar, ligar essa ideia de permanente às Forças Armadas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Judiciário, ao Legislativo, ao Executivo, porque são atividades administrativas permanentes. Sim, administrativas. As Forças Armadas são atuações da administração pública, não civilista, administração pública militar, tá bom?
Organizadas com base na hierarquia e disciplina, como eu disse anteriormente, são os dois princípios mais importantes dentro da estrutura militar, hierarquia e disciplina. E vale lembrar que quando a gente fala em hierarquia e disciplina, eu não me refiro apenas às Forças Armadas. E aí eu quero que você faça uma anotação bacana no seu material de estudo, que é o seguinte, tá? Faz aí uma anotaçãozinha do lado aí, olha só, eu tenho disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia são dois princípios constitucionais aplicados para quem? Aplicados para as Forças Armadas no Brasil, tá? Então você tem isso aqui para as Forças Armadas. Ocorre que a disciplina e hierarquia também se aplica às polícias e bombeiros militares, beleza? As polícias e bombeiros militares. E para nossa alegria, o princípio da disciplina e da hierarquia é aplicado para Polícia Civil Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal. Beleza? Sussa, tranquilos? Você achou que hierarquia e disciplina era só coisa de milico? Não. Boa parte dos estatutos das polícias civis e também para as polícias federais, e aí você pode incluir ferroviária, rodoviária e a Polícia Federal, os estatutos falam em hierarquia e disciplina. Uma necessidade, um princípio basilar. Isso aqui é chamado de princípio basilar dessas instituições. São a base de organização dessas instituições. Por que é que eu tenho que entender que disciplina e hierarquia são a base dessas instituições? Porque essa galera aqui anda armada o tempo todo. Só por isso. Então perceba que se eu não tiver um regramento de disciplina e de hierarquia aqui, eu posso ter mortes entre os próprios componentes dessas instituições. Por isso que não se é dado muito o direito, digamos assim, de questionamentos e de contradições dentro dessas estruturas. Daí vem a ideia de disciplina, do rigor disciplinar. Eu mando, você obedece, ponto final. Porque se eu permitir discussões, se eu permitir contrariedade, se eu permitir, de alguma forma, o debate, eu posso gerar mortes entre pessoas do mesmo órgão público. Né? Porque pessoas armadas ficam mais valentes, mais violentas, né? Ficam mais corajosas, afinal de contas elas estão armadas. A hierarquia conta muito nessa história porque a noção de patentes dentro da estrutura militar é algo extremamente forte. Você não pode sequer questionar o seu superior hierárquico porque ele é seu superior hierárquico. O argumento de autoridade tem muita importância dentro dessas instituições. É diferente nas esferas e estruturas civis em que o argumento técnico, o argumento jurídico, o argumento, sei lá, de engenharia, de medicina, prevalece muitas vezes sobre um cargo, né? Sobre uma hierarquia administrativa. Aqui não. Não. Por que isso? Porque é necessário manter um rigor de democracia diferenciado daquele que nós conhecemos na esfera civil, tá? Mas o que eu quero te lembrar sempre é o seguinte: a disciplina e a hierarquia não são princípios exclusivos da estrutura das Forças Armadas. Não. Se aplicam às polícias militares e bombeiros militares e se aplicam às polícias civis. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos embora.
Vamos lá, que a gente vai falar mais coisa hoje sobre a estrutura militar no Brasil, a estrutura militar federal, é o que a gente está tratando agora. Nós já tratamos da estrutura militar estadual quando estudamos administração pública, tá? A organização das Forças Armadas ocorrerá por lei complementar. Perceba que as instituições republicanas mais importantes do Brasil são organizadas por lei complementar: magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública. As Forças Armadas são organizadas por lei complementar, porque a lei complementar trata dos assuntos mais importantes. Quem é a autoridade suprema das Forças Armadas? Presidente da República. Presidente da República. Nós tivemos na história do Brasil, pela primeira vez, e por enquanto a única vez, uma mulher presidindo as Forças Armadas. Interessante isso, né? Nós não temos no comando das Forças Armadas uma mulher como militar. Hoje, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica são homens. Nós não temos mulheres comandando. E por conta da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, nós tivemos uma chefe suprema das Forças Armadas, né? Um aspecto histórico interessante. Olha só, a autoridade suprema, presidente da República, mas é a autoridade suprema das Forças Armadas. Getúlio Vargas, na Constituição de 1937, salvo engano, ele... quando ele concluiu o golpe de Estado dele, firmou-se no poder por muito tempo, a Constituição de 37, que foi uma Constituição extremamente rigorosa, uma Constituição antidemocrática, uma Constituição que não privilegiava direitos do cidadão. Essa Constituição, que é chamada de apolaca, porque era uma cópia da Constituição polonesa, estabelecia que Getúlio Vargas era a autoridade suprema, mas não entre as Forças Armadas. Era a autoridade suprema no Estado. Ele estava acima do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, né? A gente pensa que muitas vezes o poder moderador, que foi uma bizarrice jurídica da Constituição Imperial de 1824, que era um quarto poder formalizado naquela Constituição, que só existiu essa bizarrice naquela época, não. Getúlio Vargas fez isso na Constituição de 37 de forma muito dissimulada, quando ele conseguiu colocar no texto constitucional a regra que o presidente da República era a autoridade suprema. E quando eu coloco que ele era a autoridade suprema, ele se colocava acima dos demais poderes. Hoje nós temos o presidente da República como autoridade suprema, mas é a autoridade suprema das Forças Armadas e tão somente das Forças Armadas. Ele não é a autoridade suprema do sistema democrático brasileiro, onde nós temos aí legislativo, executivo e judiciário independentes e harmônicos entre si. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Qual que é a finalidade das Forças Armadas? Para que eles servem no Brasil? Defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Olha que bacana isso. Quando eu falo das Forças Armadas, eu estou falando de defesa da pátria. Defesa do Brasil. Dos poderes constituídos. Quais são os poderes constituídos? Executivo, legislativo e o judiciário, além das funções essenciais à justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. São defensores da lei e da ordem. O Brasil vive hoje uma desordem política, uma desordem democrática, uma desordem social. Isso é fato, isso está estampado na nossa cara, só não enxerga quem não quer enxergar. O Brasil vive um momento de degradação democrática. A democracia brasileira está desgastada, está muito feia. E aí existem tendências de extrema direita no Brasil, ou de direita, não tão extrema assim, que querem a volta dos militares. Por quê? Porque a Constituição diz aos militares que eles são os defensores do país, da pátria, daquele sentimento nacional. São defensores da lei e da ordem. Eu já nem diria defensores dos poderes constitucionais, porque como é que eu vou colocar militar para defender congressistas corruptos envolvidos com a Lava Jato? Executivo até aqui de corrupção e vai chegar no judiciário. Não pensem que o judiciário é o único poder que não está envolvido nessas tramóias, mas vai chegar no judiciário e já a gente vai saber.
Então muita gente pede que eles voltem a comandar o país por conta de questões como defesa da lei e da ordem e do rigor da disciplina e da hierarquia imposta ao Brasil durante muito tempo. Talvez você esteja pensando assim, pô, vale a pena então, né, cabeça? Pense bem. Pense bem se vale a pena. Porque eu não vejo como militares, que são outros homens, que têm seus vícios, assim como nós civis temos, pode dar jeito nesse país. O que dá jeito nesse país é outra coisa. Educação. Quanto nós não tivermos educação, esqueça. O Brasil não vai melhorar. Seja na mão de militares, seja na mão de civis. Uma outra coisa importante sobre a finalidade dos militares. Você está vendo aqui poder de polícia? Você está vendo aqui poderes de investigação? Você está encontrando aqui atividade de segurança pública? Não! Os militares não são integrantes da segurança pública no Brasil. Os militares não têm poder de polícia judiciária. Os militares não têm poder de polícia segurança pública. Então, é extremamente importante você entender que a finalidade deles não é a de policial. Militares não são policiais. Militares não devem fazer rondas ostensivas. Militares não devem fazer investigações de crimes comuns ocorridos no Brasil. Porque eles não são segurança pública. Eles são defensores da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Eu só posso chamar militares para a defesa da ordem quando nós estivermos em uma situação caótica. Que as forças regulares de segurança pública não conseguem mais controlar. Nós estamos aí à beira de um estado de defesa, um estado de sítio, uma intervenção. Aí eu posso convocar militares para atuar. Né? É interessante observar isso, porque há pouco tempo no Brasil o presidente da República determinou que as Forças Armadas ingressassem no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e estabelecessem padrões de ordem pública. E efetuassem atividades típicas de policiais. Por um decreto ele fez isso. Por um decreto. Mesmo contrariando o dispositivo constitucional. Nós tivemos um episódio de um militar que acabou abatendo um cidadão civil que estava assaltando, ele atirou e matou. Né? Não tenho nada a dizer sobre o mérito dessa ação, se foi certo ou errado, não é o ponto da aula aqui, mas perceba que os militares atuaram naquele momento como se fossem policiais, como se fosse o efetivo da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E não é por aí que funciona a regra constitucional. Os militares das Forças Armadas, eles devem ser utilizados, a força deles, a energia, o patrimônio, o emprego, todo esse efetivo tem que ser utilizado para a defesa da pátria e não para a defesa da segurança pública. Então a finalidade das Forças Armadas não é a finalidade de segurança pública. Pô, então o presidente da República praticou um ato inconstitucional do ponto de vista técnico do direito constitucional? Sim, ele praticou um ato inconstitucional, ele não deveria mandar as Forças Armadas para lá, a não ser que determinasse a intervenção federal no Rio de Janeiro, a não ser que determinasse o estado de defesa no Rio de Janeiro, a não ser que determinasse o estado de sítio no Rio de Janeiro, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele não queria interferir na relação política existente entre União e Rio de Janeiro. E quando eu falo relação política, é política partidária, não é política de Estado. É política de partido, é de conchavo, é de acerto. Então, para não estabelecer, não estremecer, não gerar um ponto de calamidade política no país com uma intervenção federal, ele só mandou as Forças Armadas ao argumento que ia fazer a defesa da ordem. Os fins justificam os meios. Para alguns, para outros não. Tá? Vedações ao regime jurídico militar, isso é extremamente importante, meu amigão, bonitona, tem que ficar ligado nas proibições aplicadas aos militares. Olha só, não cabe habeas corpus em questão militar, eles não podem fazer greve, eles não podem ser filiados a partidos políticos e não podem acumular cargos. Percebe o quanto é diferenciado o regime democrático dos milicos? A milicada não tem o direito de ajuizar um habeas corpus para dizer eu não quero ser punido por essa razão. É uma regra constitucional excepcionando outra regra constitucional. Olha só, o que nós temos no artigo 5º da Constituição como direito e garantia fundamental de todo cidadão?
Nós temos uma ação constitucional chamada habeas corpus, que faz parte do esquema de processo constitucional, como alguns gostam de chamar, né? O habeas corpus, ele pode ser utilizado em caso de ato ilegal ou abusivo, né? Ilegal ou abusivo, para garantir a liberdade de locomoção. Beleza? Sussa, tranquilos? E o habeas corpus pode ser utilizado por qualquer cidadão. Por qualquer cidadão. Menos por militares. Louco isso, né? O militar, ele não pode se utilizar de um habeas corpus. Proibição constitucional. Eu tenho aqui o HC como regra constitucional no artigo 5º. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê o HC como garantia fundamental. Mas essa é uma regra geral. É uma regra geral. E aqui eu tenho uma regra especial. E a gente bem sabe que no direito, regras especiais prevalecem sobre regras gerais. Então, de nada adianta eu discutir uma questão militar em sede de habeas corpus. Não cabe. Não cabe. Não cabe habeas corpus para militares. Entenda isso. Não cabe a ação de habeas corpus para questionamentos militares. Tá bom? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Essa é uma regra constitucional de um mecanismo da Constituição de regra geral e regra excepcional. Regra geral e exceção. Regra geral e regra especial. A regra geral está lá, ó. Artigo 5º. No artigo 5º eu tenho a regra de que todo cidadão pode se utilizar de habeas corpus, menos os militares. Menos os militares. Os militares estão sujeitos a um regime constitucional diverso, diferenciado, e eles não têm o direito constitucional de questionar uma punição militar por meio de habeas corpus. Aí você pode pensar assim, cabeça, então isso é inconstitucional. Não, isso não é inconstitucional. A vedação dos militares não poderem utilizar habeas corpus para punições militares não é inconstitucional. Por que que não é inconstitucional? Porque foi a própria Constituição que estabeleceu essa regra. Então não tem inconstitucionalidade nisso. Seria inconstitucional se em um determinado momento da Constituição eu concedesse o direito de habeas corpus para militares e depois retirasse. Aí eu poderia questionar a inconstitucionalidade. Mas essa regra excepcional nasceu com a Constituição Federal de 88, portanto ela não é inconstitucional. Lembra lá do artigo 5º, quando a gente estuda que todos são iguais perante a lei, não se permitindo nenhum tipo de distinção? E eu reforcei isso em aula dizendo, olha, eu não permito distinções exceto aquelas distinções previstas no próprio texto da Constituição. Eu não permito discriminações, exceto aquelas previstas no próprio texto da Constituição. Essa é uma discriminação prevista no próprio texto da Constituição. Portanto, eu não posso dizer que há aqui uma inconstitucionalidade. Portanto, assimile essa regra. Não cabe habeas corpus em punições militares. Não cabe habeas corpus em punições militares. Então vamos fazer uma outra anotação aqui, ó. Vou dividir aqui, ó, tá? Vamos lá. Ó, informação aqui, ó. Não
cabe HC para punições militares. Aí você vai colocar entre parênteses mérito. Beleza? Sussa, tranquilos? Então tá bom. Aí você vai colocar aqui embaixo exceção. Ô, cabeça, sacanagem, hein? Sacanagem. Tem exceção, cabeça? Tem, uai. O que no direito não tem exceção, pô? Só a proibição da tortura, né? Que é um direito absoluto. Exceção. Olha só, eu coloquei pra você o seguinte, que não cabe HC para punições militares e pedi pra você colocar entre parênteses o mérito. Eu não posso discutir no habeas corpus militar, digamos assim, o mérito de uma punição militar. Não vai rolar. Não posso fazer isso. Agora, excepcionalmente, cabe HC em processo militar para discutir o devido processo legal. Não cabe HC para punições militares. Mérito da punição militar. Se foi correta ou se foi incorreta a punição militar. Aí não cabe HC. Não tem conversa, não cabe HC. Não adianta você chegar para o juizão, eu fui injustiçado. O ato de punição é ilegal e abusivo. O cara me mandou para cadeia quando eu merecia uma advertência. Esquece essa discussão sobre o mérito de ter colocado na cadeia ou de ter advertido, não interessa para a justiça em sede de habeas corpus. Agora, juizão, eu sou militar e fui punido com uma cadeia militar. Tá bom, e aí? O que eu tenho a ver com isso? O juiz vai te perguntar isso. Eu não tive direito à defesa. Como? Eu não tive direito à defesa. Foi feita acusação por um oficial militar e na sequência houve já da junta militar uma condenação. E eu não tive direito a me defender, não me foi dada oportunidade de falar nos autos, nem de ser interrogado, eu fui punido sumariamente. Houve uma violação do devido processo legal. Eu não estou nesse momento questionando a punição, eu estou questionando a falha da formalidade processual. Eu estou questionando a ausência do devido processo legal. E aí sim eu posso ajuizar um habeas corpus, excepcionalmente. Então, meu amigão, bonitona, grave essa informação, porque ela cai em prova e cai bastante. Cabe HC em punições militares no mérito? Não, não cabe. Tem uma exceção para eu juizar habeas corpus em caso de punições militares? Tem. Quando eu vou questionar o devido processo legal. Quando eu vou questionar as formalidades do processo punitivo militar. Eu não estou questionando o mérito. Eu estou questionando a forma. E aí é cabível. Aí é possível. Belezinha? Sussa, tranquilos? Faz um favor para nós outros, dá um print nisso aí, cara, e coloca no teu material, ou então copia esse esqueminha aí, porque isso aqui é anotação quente para você estudar. Uma batida de olho aqui, você já faz uma lembrança do que é habeas corpus, que não cabe para milico, e ainda tem a informação de que, ó, não cabe para o mérito da punição militar, mas cabe em caso de discussão sobre o devido processo legal, belezinha? E aí, tudo isso a gente vai encontrar logo na frente aí, num julgamento do Supremo Tribunal Federal que eu trouxe para enriquecer a nossa aula, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse ponto. Mas agora vamos adiantar, vamos andar, né? Vamos para frente, que a gente vai falar de greve, né? Vai falar o seguinte: militares são proibidos ter sindicato e greve. Você já ouviu falar do sindicato dos militares? Não ouviu e nem vai ouvir, porque aos militares é vedada, é proibida a sindicalização. Os militares não têm direito a ter sindicato. Militares não têm direito de fazer greve. Bacana isso, né? Ô cabeça, mas ter sindicato é bom, fazer greve também. Pois é, mas é bom pro civil, pro militar não. O militar não pode sindicalizar-se, o militar não pode fazer greve, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? O militar, enquanto em serviço ativo, não pode ser filiado a partido político.
Quando a gente estuda isso lá no artigo 14 da Constituição da República, quando a gente fala de direitos políticos, a gente tem uma regrinha lá sobre os militares, tá lembrado? Ou cabia, não lembro não. Então vamos lá, vamos relembrar isso, porque isso é importante. Ó, militar, mais de 10 anos de serviço militar, militar com menos de 10 anos de serviço militar. Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão. Olha lá. Militar pode exercer atividade político-partidária? Essa é a questão. Militar pode exercer atividade político-partidária? A Constituição da República tem uma regra sobre isso bem bacana, né? E ela diz o seguinte: militares com mais de 10 anos afastam-se durante a eleição. Eleitos passam para reserva. Belezinha? Sussa, tranquilos? E com menos de 10 anos, afastam-se definitivamente. Afastam-se definitivamente. Ganhando ou não a eleição, eles estão fora da estrutura militar. Então o militar ele pode disputar uma eleição. Pode, não tem problema nenhum. Mas, se ele tiver mais de 10 anos, ele tem que se afastar da atividade militar durante a eleição. Se ele for eleito, ele vai para a reserva. Agora, se ele tem menos de 10 anos, ele tem que se afastar da atividade militar e ponto final. Ele não pode mais voltar para a atividade militar, a não ser que ele faça um outro concurso. Mas como é que eu posso ter um militar disputando a eleição se ele não pode ter filiação partidária? Porque é vedada a filiação partidária. Aí o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral têm o mesmo entendimento. O militar, até o registro da sua candidatura, não precisa estar filiado a partido político. O militar, até o registro da sua candidatura, não precisa estar filiado a partido político. Quando o militar efetuar o registro da sua candidatura, ele vai se afastar da atividade militar provisoriamente ou definitivamente. Em qualquer dessas situações, a partir do afastamento da atividade militar, aí ele está obrigado a ter filiação partidária. Caso contrário, ele não pode concorrer a nenhum cargo eletivo. Então, militares podem exercer atividade político-partidária? Sim, mediante as seguintes condições: afastamento da atividade militar. Afastamento provisório, afastamento definitivo. Quem tem menos de 10 anos no serviço militar, o afastamento é definitivo. Quem tem mais de 10 anos no serviço militar, o afastamento é provisório. Feito o afastamento, ele obrigatoriamente tem que se filiar a partido político para poder disputar as eleições. Militares não podem acumular cargos, assim como o servidor público civil pode excepcionalmente acumular cargos, os militares não podem acumular cargos, é uma vedação constitucional. Ele é milico ou é milico, né? Só pode ser milico, não pode ser milico e professor da universidade, tá? Exceto na área de saúde, beleza? Vamos falar dessa exceção daqui a pouquinho. A gente dá um intervalo e já volta. Clique lá.